né, quando nossa banda da igreja fazia parte, e recebemos convites para tocar em determinada congregação, chegava lá, o pessoal dizia: venham para cá, para frente, os levitas. Levitas não quer dizer apenas que trabalham. Se fosse dessa forma, os levitas eram aqueles que cuidavam da casa de Deus, não é? Seria mais os diáconos do que os ministros do louvores. Então eu vejo o entendimento errado, muito mais do que isso, adoração. Adoração é com a vida, adoração é muito mais do que palavras, adoração é a sua vida entregue de forma completa a Deus, entendendo tudo que Deus revela em nós. Isso quer dizer a verdadeira adoração. Então, aí está o encontro de Deus com os verdadeiros adoradores, que adoram os pais, Espírito e verdade. E essa profecia, meus irmãos, ela não para por aí. Ela não para por aí. Não é apenas na primeira vinda de Cristo, quando o próprio Deus se encarnou para habitar com o povo dele aqui na terra. Ela também se estende para os dias futuros, aquele que nós esperamos, aquele que nós colocamos a nossa esperança, que é na segunda vinda de Cristo. Por isso é que devemos ser fortes, é por isso que devemos trabalhar para o reino, nessa esperança de que Ele, assim como Ele subiu, Ele voltará para buscar a sua igreja, a sua amada igreja. É isso que devemos nos motivar a servir como crentes no Senhor Jesus Cristo, a fazer tudo aquilo que Ele nos ordena, na esperança de encontrarmos um dia com Ele. Tá? Isso está muito próximo. Está muito próximo. Tá? Eu acredito que eu posso estar errado, mas eu acredito que nossos olhos verão isso, tá? Em um tempo próximo, certo? Porque tudo que vemos ao nosso redor aponta para a vida de Cristo, aponta para a vida de Cristo, e Ele quer nos encontrar como verdadeiros adoradores. Que isso não está apenas em termos postos por mãos humanas, tá? Muito mais do que isso. A questão que é espiritual, a questão que é do coração. Nesse texto dizendo, nesse mesmo lugar, darei a paz, tá? Essa paz, ela vai ser estabelecida e constituída a partir da segunda vinda de Cristo, onde encontraremos a verdadeira paz. Estaremos trazendo muita alegria, muita motivação, tudo aquilo que fazemos hoje para Deus, a partir desse entendimento, né, deveria ser com mais empenho, com mais dedicação, com mais amor. Né? Então, se eu amo o meu irmão, é porque Deus se agrada a Deus. Aí tem a ver com espiritualidade. Se eu sirvo com meus dons e meus talentos na igreja, tá? É por amor a Deus. É porque eu entendo o que é o verdadeiro adorador. Se eu entendo cada momento do culto, se eu entendo o que é dia do Senhor, se eu entendo o que é culto de oração, o que é doutrina, o que é a palavra de Deus, isso tem a ver com a verdadeira habitação de Cristo. Então, meus irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Aprendemos que Deus continua nos falando em ocasiões especiais. Que momentos são esses? Que ocasiões especiais são essas? Hoje é um momento, é um dia especial. Dia do Senhor, dia de celebração, dia de festa, dia em que o povo de Deus está reunido para quê? Assim como o irmão Santana falou, para adorá-lo, para ministrar louvor, para entregar, né, aquilo que Ele nos dá. Nós devolvemos uma parte disso com gratidão. Dia de festa, né? É isso que quer dizer o sentido de adoração, né? Então, Deus continua nos falando em ocasiões especiais, através dos cânticos, através da mensagem. Então, precisamos urgentemente combater o desânimo espiritual, a partir de entendemos de quem é Deus, aquele que eu sempre digo, sempre lembro dos irmãos, que está onde? Presente, agora, nesse momento. Ele está aqui para receber todo o nosso louvor e nossa adoração. Então precisamos combater urgentemente esse desânimo espiritual, a partir desse entendimento de quem é Deus, de quem é Cristo, né?
que nos salvou, que serviu de ponte, porque havia uma distância enorme entre nós e Deus, e Cristo é essa ponte, não é? Então, nesse entendimento de quem é Cristo, que nos salvou, que nos amou, deu sua vida para nos salvar, nós entregamos a Ele aquilo que temos de melhor. O que é que temos de melhor? Nossas vidas. A nossa alma deve ser entregada por completo a Deus. Então, entendemos também que é Espírito Santo, que está conosco todos os dias, que é Ele que habita em nós, é o próprio Deus habitando em nós. Quando? Todo mundo nossas vidas. Todo mundo nossas vidas. Então, nesse entendimento também de qual a importância do culto, daquele serviço culto que prestamos a Deus, e quais são, desse entendimento e quais são os meios de graça que Deus nos dá para nos fortalecermos todos os dias. Que meios são esses? A oração, a leitura da palavra, a comunhão, o momento de culto, tudo isso é meio de graça. Nós não podemos, de nenhuma forma, desprezar esses momentos, porque foram momentos que Deus nos deu para que possamos crescer espiritualmente. Aí está a verdadeiro sentido de habitação de Cristo. Então, irmãos, o que devemos fazer é agradar a Deus. Por tudo que temos, por tudo que somos, agradar a Deus. Então, precisamos também incentivar uns aos outros. Tá? Nossa vida como cristão, temos que ter essa prática de incentivo uns aos outros. Se o irmão falta ao culto, liga para ele, incentiva ele, sem aquela questão de criticar, que quantas vezes, irmãos, eu vejo muito, já vi muitas vezes na igreja que eu fazia parte, o irmão, por algum problema, alguma dificuldade, deixava de vir para os cultos. Quando ele vinha para o culto, esse desejo de adorar a Deus, chegava na igreja, o outro irmão dizia: eita, chegou o visitante, Ai, que coisa horrível. Em vez de abraçar o irmão, feliz pela sua presença, isso que quer dizer incentivar uns aos outros. Então, eles nesse momento perderam de vista a oportunidade de incentivar uns aos outros. Precisamos fazer isso, incentivar uns aos outros, a vir à igreja, a participar dos momentos de culto, das atividades da igreja. Precisamos fazer isso com muito amor, com muito amor. Aproveita aí a tecnologia no Zap para fazer isso. Visita teu irmão, sem esperar que vai ter um lanche lá, mas vai, visite seu irmão, seja propício às suas necessidades, devemos fazer isso. Então precisamos incentivar uns aos outros. Então não é uma questão de autoajuda, é questão de quê? De reino, que Deus se agrada disso. Precisamos fazer isso. Então precisamos também, meus irmãos, sempre lembrar das promessas de Deus. E uma delas que eu estaria conosco até a consumação dos séculos. Presente, meus irmãos, nosso Deus, presente através do seu Espírito. Então, se ele está presente no nosso meio, ele vai estar sempre nos orientando, falando nos nossos corações, como devemos andar, como devemos servir, o que devemos fazer para o seu reino, para a sua casa, para onde mora no nosso Jesus Cristo. É isso que precisamos entender. Precisamos também saber que a aliança que ele fez com Israel continua de pé. Estaria conosco, estaria presente no meio, recebendo o nosso coração, estaria no nosso meio, nos orientando, conduzindo o povo. Essa aliança que ele fez com Israel não foi para um povo específico, foi para o povo de Deus. Então nós somos o verdadeiro Israel. Ainda continua de pé essa aliança que Deus fez para conosco. Então o Espírito de Deus ainda permanece conosco. O Rei prometido voltará em glória e poder, e esse deveria ser o nosso maior sentido de sermos igreja. Não são as atividades, apesar que eu gosto muito de atividades em igreja, mas elas não querem dizer nada quando eu perco de vista que elas devem ser devotadas para quem? Para Deus. Apenas para Deus. Como é que fazemos isso? Entregando as nossas vidas ao Senhor. Então,
Esse é o nosso serviço de ser igreja. Os irmãos, não fiquem tristes, né? Quando a gente olha para a nossa igreja, pertencemos. Vemos poucas pessoas, né? Não é motivo de tristeza, é motivo de gratidão. Gratidão. Porque ficaríamos tristes se não tivesse ninguém, as portas estivessem fechadas, mas temos pessoas hoje trazidas pelo próprio Deus. Ninguém está aqui hoje, né, por vontade apenas própria, mas porque Deus, né, Deus estabeleceu isso na vida de cada um aqui esta noite, né? Foi Deus que trouxe isso, trazendo essa palavra para o povo dele. Então, meus irmãos, um mundo de alegria é culto, saber que Ele está presente no nosso meio. Que Deus nos abençoe. Domingo estaremos continuando, né, aprendendo sobre esse livro de Ageu, e vamos ver que, apesar de tudo isso, o povo ainda tem alguns entendimentos errados. E aí Ageu novamente, né, atendendo a ordem de Deus, ensinar o povo. A gente vai perceber como Deus termina o livro de Ageu, trazendo sempre a glória e a majestade de Deus. Deus abençoe, faça-nos entender que a glória de Deus não está em construções, está onde? Em nossos corações. Desemboca onde? Aqui na igreja, porque cada um de nós temos o Espírito Santo de Deus. Temos que fazer. Não é? Esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. A forma mais simples de entender isso. Esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Que essa palavra esteja permanente no nosso coração durante toda a semana. Vocês vão entender que a cada culto, com esse segredo, a cada domingo, né, nós vamos entender melhor aquilo que Deus requer de nós como igreja. Vamos, embaixo dessa cabeça, mais uma vez, orar ao nosso Deus e depois encerraremos com mais um ponto. Senhor nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por esse domingo.